A onisciência de Deus. A. W. Pink. Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas possíveis, todas as coisas reais, todos os eventos, conhece todas as criaturas, todo o passado, presente e futuro. Conhece perfeitamente todos os pormenores da vida de todos os seres que há no céu, na terra e no inferno. Conhece o que está em trevas. Daniel 2:22. Não escapa à sua atenção, nada pode ser escondido dele, não há nada que ele esqueça. Bem, podemos dizer com o salmista: tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Salmo 139:6. Seu conhecimento é perfeito. Ele jamais erra, nem muda, nem passa por alto coisa alguma. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus 4:13. Sim, tal é o Deus a quem temos de prestar contas. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conhece. Salmo 139, 2, 4. Que maravilhoso ser é o Deus das Escrituras! Cada um dos seus gloriosos atributos deveria torná-lo honorável à nossa apreciação. A compreensão da sua onisciência deveria inclinar-nos diante dele em adoração. Contudo, quão pouco meditamos nesta perfeição divina. Será porque o só pensar nela nos enche de inquietação? Quão solene é este fato! Nada se pode esconder de Deus. Quanto às coisas que vos sobem ao espírito, eu as conheço. Ezequiel 11:5. Embora sendo ele invisível para nós, não o somos para ele. Nem as trevas da noite, nem as mais espessas cortinas, nem o calabouço mais profundo podem ocultar o pecador dos olhos do onisciente. As árvores do jardim não puderam ocultar os nossos primeiros pais. Nenhum olho humano viu Caim assassinar seu irmão, mas o seu Criador testemunhou o crime. Sara pôde rir zombeteira oculta em sua tenda, mas foi ouvida por Jeová. Acã roubou uma cunha de ouro e a escondeu cuidadosamente no solo, mas Deus a trouxe à luz. Davi escondeu a sua iniquidade a duras penas, mas pouco depois o Deus que tudo vê enviou-lhe um dos seus servos para dizer-lhe: Tu és o homem. E tanto ao escritor como ao leitor se diz: Sabei que o vosso pecado vos há de achar. Números 32:23. Os homens despojariam a deidade da sua onisciência, se pudessem prova de que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Romanos 8:7. Os ímpios odeiam esta perfeição divina com a mesma naturalidade com que são compelidos a reconhecê-la. Gostariam que não houvesse nenhuma testemunha dos seus pecados, nenhum examinador dos seus corações, nenhum juiz dos seus feitos. Procuram banir tal Deus dos seus pensamentos, e não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Oséias 7:2. Como é solene o Salmo 98. Boa razão tem todo o que rejeita a Cristo para tremer diante dessas palavras. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Mas a onisciência de Deus é uma verdade cheia de consolação para o crente. Em tempos de aflição, ele diz com Jó: Mas ele sabe o meu caminho. 23:10. Por ser profundamente misterioso para mim, inteiramente incompreensível para os meus amigos, mas ele sabe. Em tempos de fadiga e fraqueza, os crentes podem assegurar-se de que Deus conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Salmo 103:14. Em tempos de dúvida e vacilação,
eles apelam para este atributo, dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23, 24. Em tempos de triste fracasso, quando os nossos corações foram traídos por nossos atos, quando os nossos feitos repudiaram a nossa devoção, e nos é feita a penetrante pergunta: amas-me? Dizemos, como o fez Pedro: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. João 21, 17. Aí temos estímulo para orar. Não há motivo para temer que as petições do justo não serão ouvidas, ou que seus suspiros e lágrimas não serão notados por Deus, visto que Ele conhece os pensamentos e as intenções do coração. Não há perigo de que um santo seja passado por alto no meio da multidão de suplicantes que todo dia e toda hora apresentam as suas variadas petições, pois a mente infinita é capaz de prestar a mesma atenção a multidões como se a falta de linguagem apropriada, a incapacidade de dar expressão ao anseio mais profundo da nossa alma, não comprometerá nossas orações. Pois, será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Isaías 65, 24. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder, o seu entendimento é infinito. Salmo 147, 5. Deus não somente sabe tudo o que aconteceu no passado, em todos os rincões dos seus vastos domínios, e não apenas conhece por completo tudo o que agora está ocorrendo no universo inteiro, mas também é perfeito conhecedor de todos os acontecimentos do menor ao maior deles, que haverão de suceder nas eras vindouras. O conhecimento que Deus tem do futuro é tão completo como o seu conhecimento do passado e do presente, e isso porque o futuro depende totalmente dele próprio. Se fosse possível ocorrer alguma coisa sem a ação direta de Deus, ou sem a sua permissão, então aquilo seria independente dele, e ele deixaria de pronto de ser supremo. Ora, o conhecimento divino do futuro não é mera abstração, mas é algo inteiramente ligado ao seu propósito, o qual o acompanha. Deus mesmo planejou tudo o que há de ser, e o que ele planejou terá de ser efetuado. Como a sua palavra infalível afirma, segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Daniel 4:35. E de novo, muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Provérbios 19:21. Como a sabedoria e o poder de Deus são igualmente infinitos, tudo que Deus projetou, que os conselhos divinos deixem de cumprir-se, é tão impossível como seria para Deus, 3 vezes santo, mentir. Quanto à realização dos conselhos de Deus relativos ao futuro, nada é incerto. Nenhum dos seus decretos é deixado na dependência das criaturas, nem das causas secundárias. Não há evento futuro que seja apenas uma possibilidade, isto é, coisa que pode ou não vir a acontecer. Conhecidas por Deus são todas as suas obras desde a eternidade. Atos 15:18. O que quer que Deus tenha decretado é inexoravelmente certo, pois nele não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1:17. Portanto, logo no início do livro que nos desvenda tantas coisas do futuro, são-nos ditas as coisas que brevemente devem acontecer. Apocalipse 1:1. O perfeito conhecimento de Deus é exemplificado e ilustrado em todas as profecias registradas em sua palavra. No Velho Testamento, acham-se vintenas de predições concernentes à história de Israel, as quais se cumpriram até o mínimo pormenor. Séculos depois de terem sido feitas, há também vintenas doutras mais, predizendo a carreira de Cristo na terra, e também se cumpriram literal e perfeitamente. Tais profecias só poderiam ter sido dadas por alguém que conhecesse o fim desde o princípio, e cujo conhecimento repousasse na incondicional certeza da realização de tudo quanto fosse predito.
De modo semelhante, o Velho e o Novo Testamento contêm muitos outros anúncios ainda futuros, e estes também têm que cumprir-se. Lucas 24:44, na versão usada pelo autor. Tem que cumprir-se porque preditos por aquele que os decretou. Contudo, deve-se assinalar que nem o conhecimento de Deus, nem a sua cognição do futuro, considerados simplesmente em si mesmos, são causativos. Nada jamais aconteceu, nem acontecerá apenas porque Deus o sabia. A causa de todas as coisas é a vontade de Deus. O homem que realmente crê nas Escrituras sabe de antemão que as estações do ano continuarão a seguir-se sucessivamente com infalível regularidade até o fim da história da Terra. Gênesis 8:22. Todavia, não é o seu conhecimento a causa da referida sucessão de eventos. Assim, o conhecimento de Deus não nasce das coisas porque elas existem ou existirão, mas porque Ele ordenou que existissem. Deus sabia da crucificação do seu filho e a predisse muitas centenas de anos antes de que ele se encarnasse, e isto porque, segundo o propósito divino, ele era um cordeiro morto desde a fundação do mundo. Portanto, lemos que ele foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Atos 2:23. Uma ou duas palavras à guisa de aplicação. O conhecimento infinito de Deus deveria encher-nos de assombro. Quão exaltado é o Senhor, acima do mais sábio dos homens. Nenhum de nós sabe o que o dia nos trará, mas todo o futuro está aberto ao seu olhar onisciente. O conhecimento infinito de Deus deveria encher-nos de santa reverência. Nada do que fazemos, dizemos ou mesmo pensamos escapa à percepção daquele a quem teremos que prestar contas. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbios 15:3. Que freio seria para nós se meditássemos nisso mais frequentemente? Em vez de agir descuidadosamente, diríamos com Agar: Tu, ó Deus, me vês. Gênesis 16:13. Segundo a versão utilizada pelo autor, a capacidade de compreensão que o conhecimento infinito de Deus tem deveria encher o cristão de adoração. Minha vida a inteira esteve aberta diante dos seus olhos, desde o princípio. Ele previu todas as minhas quedas, todos os meus pecados, todas as minhas reincidências. Todavia fixou em mim o seu coração. Como a percepção disto deveria fazer-me prostrar em admiração e adoração diante dele.